Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beatos Manuel e Adílio, rogai Rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação do Centro Dom Bruno Maldaner. Essa formação intitulada Falácia, a Falácia do Aborto. E temos convidado, então, o senhor Paulo Henrique Panosso. O Paulo Henrique, ele é proveniente de Frederico Westphalen, ele é um leigo católico, foi cerimoniário e mestre de cerimônias da Catedral de Frederico Westphalen por 7 anos. Trabalhou voluntariamente na Unidade Básica Central de Frederico e é acadêmico de medicina. Então, senhor Paulo, seja muito bem-vindo. Agradecemos por aceitar o convite. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite de poder participar e poder compartilhar com vocês um pouco mais de um pouco desse tema, explorar um pouco esse tema. E, sem dúvida, é uma grande honra entrar para essa galeria de tão grandes personalidades e notórias personalidades católicas que já passaram por aqui, pelo Centro Dom Bruno, fazendo outras formações sobre outros temas. Então, é um prazer, o prazer é todo meu e eu que agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, senhor Paulo. Sem muitas delongas, o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto meio complicado, mas de certa forma bem claro, e os senhores vão ver pela explanação do senhor Paulo. E é um assunto que está aí na atualidade, né? Sempre é discutido de forma bem acalorada, principalmente na universidade. E a gente teve agora, nos últimos tempos, a DI 5581, né, que foi tratada lá no STF, acerca das gestantes, no caso de Zika vírus. Sem muitas delongas, então, para iniciarmos essa formação, eu queria pedir, então, para o senhor Paulo, por que é importante nós falarmos do aborto, Paulo? Bom, como você, Arthur, bem pontuou, até esse tema pode ser um assunto que pode soar um pouco tanto quanto batido, pelo fato de que sempre é falado, principalmente nas formações dos meios católicos e etc., enfim, nos debates de todos os lados, sobre esse tema. Mas, sem dúvida, é de suma importância falar sobre ele, porque, primeiramente, é um tema que envolve vidas e vidas humanas planejadas e criadas por Deus. Então, se envolve vida humana, envolve alma. Envolvendo alma, envolve salvação. Então, por isso, sempre é necessário se falar sobre e se pontuar sobre, mostrando os aspectos que levam o aborto a ser uma falácia. Uhum. Pois é, mas o aborto, então ele pode ser tratado de várias formas. Ou ele é tratado só da forma biológica? Não, com certeza não. O aborto é um assunto que envolve diversas áreas do conhecimento humano, dentre elas algumas: filosofia, moral, ética, religião, medicina, biologia. Por quê? Porque o ser humano não é simplesmente só um mero aspecto biológico. Querer reduzir o ser humano a um simples aspecto biológico seria entrar num reducionismo simples e muito simplório, né? Querer reduzir o aborto a um assunto extremamente biológico e unicamente biológico é, sem dúvida, tentar monopolizar o debate e levar o debate para outro lado, querendo ou não, já se tratando de querer amenizar o problema
e achar que é algo certo, que não é algo que não tem problema, visto que biologicamente o ser humano não é datado já das suas características principais já no começo da sua formação. Da sua formação, que me refiro a sua formação biológica dentro do ventre materno. Perfeito, perfeito. E nós aqui que estamos discutindo acerca do aborto, nós podemos tratar desse assunto e adentrarmos na discussão em qualquer ciência, né, Sim. da qual teremos por sujeito. Então, mas nós podemos adentrar no assunto ou somente as mulheres podem tratar no assunto? Porque isso é uma objeção delas, né, de que por não sermos mulheres e por não engravidarmos, então nós não poderíamos tratar do assunto. Sim, pois é, com certeza. Tu agora entrou nesse assunto, com certeza um assunto muito interessante. Como há exemplo de que o aborto não é um assunto simplesmente biológico, o aborto também não é um assunto meramente exclusivo do sexo feminino. Pelo fato de que o ser humano, por um simples fato, o ser humano não se reproduz assexuadamente. É necessário ter o encontro de dois segmentos, tanto do homem quanto da mulher, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, para se formar aquela vida. Então, há a contribuição das duas partes, tanto do homem quanto da mulher. Como eu já explanei, o ser humano não se reproduz assexuadamente e não é um ser único só formado pelo sexo feminino. Então, por isso que o debate do aborto, sim, pode ser tratado por qualquer pessoa que tenha, óbvio, um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Diferentemente de muitas espécies do reino animal, que sim, se reproduzem assexuadamente, o ser humano não. Se caso fosse, bom, aí sim, poderíamos dizer que seria assunto exclusivo da mulher. Mas não. Como não é isso que acontece, não pode ser. Brilhante. Acho que a gente já pode... Não sei se tem mais alguma introdução acerca do assunto. Antes de adentrarmos na questão de se é correto ou não a prática do aborto. Eu até acho que ficou faltando ali, eu fiquei devendo um pouco de explicação de por que o ser humano é esse universo, por que não pode ser só um assunto biológico para se tratar sobre o aborto. Vamos lembrar que o ser humano envolve a psicologia, que é muito a questão dos sentimentos humanos e de todo o seu aspecto que o rodeia. O ser humano também tem o seu lado animal, pelo seu instinto, e também por toda a carga hormonal e tudo mais que tem, moral do que é certo e é errado. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade e também a gente tem que prestar contas para um Deus, que é um juiz superior. Então, portanto, envolve muito assunto moral. Então, o aborto também entra nisso, como qualquer aspecto da vida humana. Então, esses são apenas alguns dos exemplos do mundo que envolve o ser humano. Há livros católicos e de muitos padres notáveis que falam que o ser humano é um mini-mundo, é um mini-universo. O universo se concentra no ser humano, justamente por isso, por envolver diversas partes. Sim. Uhum. Pois então, o aborto seria moralmente errado? Com certeza. O aborto moralmente e logicamente, aqui eu vou me adentrar vou me arriscar a entrar em outra área, que é a filosofia e também a moral, sim, é um erro não só de moral, mas também um erro lógico, se tu for analisar. Uhum. Sim. E
a gente vê pelo fato também, adentrarmos na, na questão moral, não é? De que o aborto seria moralmente correto, moralmente errado. E a lei Sim. teria, então, de se basear na moral, se formos ver assim, né, de alguma forma. Uhum. Esses dias eu estudei, vi que a lei teria por essência, em sua definição, ela seria analógica, né? Ela remontaria a algo moral. Sim, E, exatamente, só para complementar o que tu está por falando, favor. já lendo também livros de outros juristas, que até nem juristas católicos, juristas assim que se dedicam à área da lei e também à área legislativa, como políticos estrangeiros, que eu já tive a oportunidade de adentrar um pouco, eles falam que o objetivo da lei é justamente proteger a vida humana. Então, Uhum. fica claro que um dos objetivos do direito e da lei é a proteção da vida desde a sua concepção. Sim, então o aborto seria errado, por É, matar a vida de um inocente. Mas o aborto, Paulo, ele seria errado em todos os casos? Porque sim, as mulheres justificam não, mas elas alegam que o aborto, algumas, não é? Que o aborto seria errado. Mas no caso de estupro, ele não seria errado, porque ela não poderia conviver, não é? Sabendo que o sim, filho seria resultado de um estupro. sim, com certeza. O aborto é errado em qualquer ocasião, pelo simples fato de que, se não for, a gente vai estar entrando, corre-se o risco, e não só o risco, mas se entra numa eugenia, que muitos regimes totalitários, principalmente do século XX, entraram. Você vê, por exemplo, o que Hitler fez na Alemanha, que é uma tentativa de purificar uma raça, de criar a raça pura, que é a raça ariana, mas vai mais ou menos na mesma lógica. Então, eu vou abortar um ser humano que eu sei que vai nascer com certa deficiência, ou que é fruto de um estupro, por exemplo, que infelizmente acontece muito no nosso Brasil, é verdade, no nosso país. A gente vai estar escolhendo quem vai nascer, entendeu? Como os regimes totalitários escolhiam quem iria viver e quem eles iam matar, simplesmente pelos motivos deles. E não pode ser assim. Justamente por tudo que a gente já comentou até agora. E também pelo fato de que, reforçando aquela tese, também já bastante explorada, de que o feto dentro do ventre materno já é um ser independente. Você veja, por exemplo, que se estuda na embriologia que entre o, o feto e a mãe não há nenhum contato sanguíneo, corroborando essa tese de que o embrião já é um ser independente dentro do próprio Independente. corpo materno. Claro, há o contato, há o sangue que entra e sai da placenta para alimentar o embrião, que é necessário, sim, isso há, evidentemente, mas não há um contato sanguíneo entre as duas partes. Ou seja, aquele feto, aquele embrião, não é simplesmente um órgão do corpo da mulher que possa ser tirado e possa ser jogado fora. Não, é um aglomerato de células. Não é um aglomerado de Isso, células. Tudo bem. Isso também, já entrando e justificando a nossa tese da live sobre a falácia, de que querer denominar um embrião como um aglomerado de células, mesmo até que for até o terceiro mês de gestação, já é uma tentativa de desprezá-lo pelo vocabulário, né? Porque o aglomerado, escutando a palavra aglomerado, soa como simplesmente uma coisa qualquer. E a uhum. gente sabe que não é. O catecismo da igreja, toda a tradição católica fala que desde o momento da concepção já há alma, portanto já há vida. Então, simplesmente aí já seria errado. E é pela lógica, né? Porque nada mais é É. acrescentado desde o momento da concepção. Sim, você veja, por exemplo, tem outro argumento que o pessoal usa bastante, que, não, é válido abortar até o terceiro mês, porque
não há desenvolvimento do sistema nervoso central. Uhum. Mas desde a segunda semana já há as predisposições para isso, que são os tecidos que irão se desenvolver para se tornar o sistema nervoso central, consequentemente cérebro e medula espinal. Já desde a segunda para a terceira semana. Então, assim, na segunda e na terceira semana, se a mulher ir fazer um teste de gravidez, seja no laboratório, seja um simples teste de farmácia, já vai dar negativo. Ainda dará negativo porque ainda não há presente o hormônio que faz o teste positivar. Então, aí também já é outro fator que corrobora que vai contra a tese de que simplesmente não há o desenvolvimento do sistema nervoso. Se já há as predisposições, a gente pode tranquilamente falar que sim, já tem toda a estrutura e todo um arcabouço para chegar lá. Perfeito. Nós podíamos, então, elencar agora as justificativas e os fundamentos de que o aborto é errado. Sim. Bom, a lógica, puxando pelo lado lógico agora, você vê, se é errado matar uma pessoa já quando ela está fora do ventre materno, é errado matar já quando está dentro do ventre. Por quê? Porque lá já tem todas as predisposições, como foi comentado nas predisposições para o desenvolvimento do sistema nervoso central a partir dos tecidos pré-formados. Já lá dentro do ventre, o ser humano já é um ser humano e já tem as disposições para se desenvolver todos os seus aspectos que precisa se desenvolver. Então, assim, se eu preciso passar pelo primeiro mês de gravidez para chegar à idade que eu estou agora e para chegar, por exemplo, aos 30 anos de idade, então não muda nada. Eu matar no primeiro mês ou na primeira semana ou matar agora. E isso seria um argumento lógico, porque, assim, a gente sabe que dentro que um feto dentro da mulher, dentro de lá não sairá um gato ou qualquer outro animal ou qualquer outra coisa. Sairá um ser humano se ele ser deixado se desenvolver. Então aí já é uma das provas que sim, já é um ser humano, o embrião sendo embrião. E não pelo simples fato de que saiu, foi feito todo o trabalho de parto e aí a partir daí já se formou. A partir daí já se formou um humano, não. Se forma antes. Bem antes. Você vê, por exemplo, quando se tem a concepção e a fertilização natural, é preciso que se ocorra um evento diferente. Porque caso não ocorra a concepção, simplesmente o espermatozoide ali que vai se encontrar com o óvulo, irá se perder e não irá se transformar em nada. E quando eles se encontram e se reproduzem, há um evento diferente disso, porque o normal não seria acontecer. Então, aí também já é outro argumento lógico e também biológico, né? Agora, puxando assim para a parte biológica, diferente que não é só ela que está inserida, você veja que só aí já há justificativa. E fora os outros dois argumentos que foram lançados antes, de que já da segunda para a terceira semana já há todas as predisposições para o desenvolvimento do sistema nervoso central e também pelo fato de que não há nem o contato sanguíneo entre o corpo da mãe e o feto. E aí tem outro argumento aqui, que também é um argumento relacionado à lógica, que é interessante pontuar. O ser humano não é ser humano porque desenvolve o sistema nervoso central.
ele desenvolve o sistema nervoso central porque é seminal. Então, é simplesmente um jogo de palavras aí, que às vezes é tentado colocar no debate e tenta, assim, digamos que, camuflar essas palavras para tentar ser a favor de um assassinato. Né? Perfeito. Pessoal, os que estão assistindo a live podem enviar as suas perguntas. Agradecemos ao Paulinho pela explanação sobre o aborto. Agora eu gostaria, Paulo, de fazer algumas perguntas ao senhor, que alguns seguidores enviaram já, alguns dias atrás, para a sua formação. Pode ser? Pode ser. O senhor tem mais algum complemento? A princípio, acho que foi tratado bem, né? Já foi colocado. Sempre é um assunto que sempre vai ter argumentos para se falar. O debate nunca vai ser escasso. Mas, de qualquer forma, basicamente, o esqueleto de toda a lógica é esse. Uhum. Perfeito. Vamos então com a primeira pergunta. O pecado do aborto, ele pode ser perdoado por um padre sem a necessidade de ser com o bispo? Agora sim. Lembramos que o Papa Francisco, no final do ano de 2015, em decorrência do Ano da Misericórdia, que se estendeu de dezembro de 2015, se não me falha a memória, até novembro de 2016, ele concedeu aos padres, estendeu os padres o poder de perdoar pecados do aborto, que antes só era concedido aos bispos, esse direito. Então, depois do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco manteve esse decreto, que foi através de uma carta apostólica, do momento que ele escreveu e determinou, permitindo que os sacerdotes, qualquer sacerdote, conseguisse perdoar o pecado do aborto. Antes, então, o pecado mortal. O aborto é um pecado mortal, não é? Tendo as três, né? Sim. Matéria grave, consentimento, conhecimento. Isso. E a pessoa tinha que ir até o bispo e permanecia um pecado mortal até lá. Isso. Exatamente. Agora, a partir de 2015, final do ano de 2015, não é mais necessário recorrer a um bispo para ser perdoado. E Paulinho, vendo então que o aborto é moralmente errado, né, e que é errado de várias ciências, né, da qual tratarmos, há alguns católicos que ainda acreditam que o aborto não seja errado. Permitido que se faça, é válido, é correto. Então, os católicos que se dizem, né, favoráveis ao aborto, e são abortistas, como, por exemplo, aquele grupo bem conhecido, em que o Ratzo até fala no seu livro, das católicas pelo direito de decidir. Então, qual a conclusão que o senhor dá para nós, então, de católicos que sejam favoráveis ao aborto? O que eles são, Paulo? Só antes de responder essa pergunta, eu sei quem foi o autor dela, tá? Mas só que eu não posso falar para não expô-lo aqui. Mas já imagino quem seja. Ah, é? Perfeito. Tá bom. Não sou doutor em direito canônico, não sou bispo, não sou padre, mas acho que posso afirmar com todas as letras que excomungado. E agora é lacto sensu, não sei se é assim que se pronuncia. É excomungado na hora, não precisa nem de uma declaração formal.
um sacerdote, um bispo, acho que faria isso, né? É. Vamos então para a próxima pergunta. É considerado aborto em qualquer situação que já haja comprovação de vida? É favorável ao aborto em qualquer situação que haja comprovação de vida? Sim, a igreja diz que, retornando ao que já foi dito aqui na própria live, a igreja diz que a partir do momento da concepção já há a alma naquele indivíduo, né? Naquele feto. Então, sim, se for voluntário, já é considerado aborto. Claro que se for uma perda involuntária, muitas vezes a pessoa, a mulher, nem sabe que perdeu o filho, né? E acaba não sendo, não configurando, digamos assim, entre aspas, aqui vou até criar um termo novo, um aborto culposo, né? Porque se não sabe, às vezes não sabe nem que está grávida e acaba se perdendo o feto e aí acaba sabendo só depois quando vai consultar um médico ou vai fazer um exame que acaba verificando. Perfeito. Chegando já a 30 minutos de live. Respondemos as perguntas. Queremos agradecer as pessoas que estão assistindo, ao formador Paulo. Vamos dar alguns minutos, então, para o senhor Paulo falar algumas palavras finais. Mas a gente abordou, então, o aborto de forma clara e concisa, né? Assim como a verdade é, não é? Ela é clara e não há dificuldades quando se depara com ela. Então, pode dar algumas palavras finais aí, Paulinho, acerca da formação. Antes, queremos agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, por ter explanado, né, e ter falado um pouco de algo que o senhor estudou, mais na academia, não é? Tratou do aspecto biológico, e também os livros que o senhor leu. Então, muito obrigado, Paulo. Bom, reforçando mais uma vez, então, que a gratidão e o reconhecimento é todo meu. É uma grande oportunidade estar colaborando, pelo menos um pouco, com o Centro Dom Bruno, que faz um trabalho admirável de formação. Até indico a todos que estão assistindo, que se porventura não acompanham o Centro Dom Bruno, aconselho acompanhar, porque os conteúdos são sempre muito formativos e de extrema valia, de suma importância para todos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os membros do Centro Dom Bruno, a qual alguns eu tenho a grande graça e a grande oportunidade de ser amigo pessoal, inclusive do nosso querido mediador aí de hoje. E falar desejar aí que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Também que sempre se esforcem para seguir uma vida católica reta, para com certeza valerá a pena. Paulo, chegou mais alguma pergunta aqui de um dos nossos seguidores. A gente vai responder essa, então, como a última, e depois eu peço que o senhor também sugira algumas obras, uma bibliografia para estudarmos. E a pergunta é a seguinte: como a liberação de algumas formas de aborto vai gerar liberação de todas as formas de aborto? Assim, liberando digamos assim, abrindo uma brecha para uma dos casos, por exemplo, abrindo a brecha
para casos de estupro, já vai ser um argumento e um risco de, porventura, falsificar, de se tentar dizer que todos os casos são casos de estupro. Por exemplo, né, caso se abra a liberação do aborto para caso de estupro. E também, obviamente, porque fica assim um tanto quanto mais fácil liberando primeiro uma coisa que parece ser um pouco menos grave, posteriormente liberar outra. Então, dessa forma, acaba facilitando, sim, a legalização para todos. E a bibliografia, Paulo? Indique algumas obras para nós. Bom, eu acho que 2 livros assim são de suma importância para quem quer um pouco entender e quer dar mais fundamento aos argumentos relacionados à área. Tu citaste durante a live o Contra o Aborto do Francisco Raso, é um livro que eu li ele integralmente e posso dizer que sim, é um livro de extrema qualidade, que lança argumentos sólidos e argumentos lógicos para tal assunto. E, obviamente, que o catecismo da Igreja Católica, principalmente a parte que trata sobre a vida, que é um ensinamento da Santa Mãe Igreja, a partir da sua tradição e também das Sagradas Escrituras, né? Sempre lembrando que a Igreja baseia os seus ensinamentos na tradição, no magistério e nas Sagradas Escrituras, é um compilado desses 3, e com certeza também é de grande valia para quem quiser se interessar mais sobre o tema e também para se ter um conhecimento mais claro sobre todo o escopo da doutrina católica. Então, com certeza, esses dois livros acho que são assim os pré-requisitos, para não dizer outros, né? Para não, a gente sabe que há outros temas também de extremo valor e que um fiel católico precisa se informar sobre eles para estar minimamente preparado, não é nem para sair debatendo ou querendo confrontar qualquer um que vem pela frente. Perfeito. Agradeço a todos, então, por assistirem até aqui. Paulinho, é sempre uma honra conversar com o senhor e aprender com o senhor, não é? E terminamos a nossa live com uma oração. E já dou, então, uma boa noite a todos e um resto de semana bem produtivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Beatos Manuel e Adílio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer. Então, agradeço a todos que puderam assistir aí. E mais uma vez agradeço ao Centro Dom Bruno pelo convite e pela grande honra que foi explanar um pouco mais do tema para todos. E também agradecer especialmente ao mediador da live da noite aí, Arthur, que pôde introduzir um pouco os argumentos também e pôde ajudar colaborando com a explanação do conteúdo. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais.